Salve Maria, meu nome é Padre Charbel, sou da Sociedade do Espírito Santo. Pois hoje terminaremos com o tema dos mandamentos da Igreja. Na aula passada nós vimos uma introdução aos mandamentos da Igreja e hoje nós continuaremos com o segundo, terceiro, quarto e quinto mandamento. Pois bem, quais são o segundo, o terceiro, quarto e quinto mandamento da Igreja? O segundo nos diz para que possamos confessar pelo menos uma vez a cada ano. Já nós veremos a importância deste preceito, deste mandamento da Igreja. O terceiro nos diz para comungar pelo menos durante a Páscoa da Ressurreição, na Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição de Nosso Senhor. O quarto nos diz para obedecer os dias de jejum e de abstinência. Então, para que possamos adentrar no tema, eu explicarei que dias são estes, né, que a Igreja nos pede, geralmente. Sempre vai haver alguma exceção, mas de exceção não se faz a regra. Exceção são as exceções, e quando nós não sabemos, nós não temos a culpa. Como estamos em um tempo de crise da Igreja, é de fato mais difícil ver exatamente quais são os dias corretos, pelo menos para quem não tem o calendário, não tem o ordo, como nós temos, mas em geral é isto, né? Quem faz isto está obedecendo bem os mandamentos da Igreja, né? Que são jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. E o quinto mandamento é ajudar a Igreja em suas necessidades. Não há muito mistério nisso, né? Pois, antes de começarmos, invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então vamos para o segundo mandamento. O segundo mandamento nos diz que temos de confessar pelo menos uma vez ao ano. Então aqui seria importante entender qual é a importância da confissão. Por que tenho que confessar a um padre, um sacerdote, o qual ele é um pecador como eu? Então, Nosso Senhor instituiu o ministério do sacerdócio. Já havia o sacerdócio antigo, né, que era o sacerdócio, enfim, do templo, quando se havia ali o templo de Jerusalém, quando se havia a lei antiga, quando era ainda lei, quando estávamos ali naquele tempo, antes da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, preparando a vinda de Nosso Senhor, e logo a vinda de Nosso Senhor instituiu o sacerdócio católico, que é o sacerdócio que nós conhecemos atualmente, geralmente. Então, Nosso Senhor, já depois de sua ressurreição, ele aparece ali aos discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. E diz: a quem vós perdoardes os pecados, estes serão perdoados. A quem vós reterdes, estes serão retidos. Então, o que acontece? Acontece que Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo feito carne, né, que se fez homem como nós, ele não fala ali as palavras à toa no Evangelho. Então, começou a falar e pronto, que bonito, né? Não, tem uma consequência, né? Então, a consequência é o seguinte, que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu os apóstolos como sacerdotes. Já os tinha instituído na Quinta-feira Santa, quando nós comemoramos a Quinta-feira Santa, quando ali Nosso Senhor fez ali o que nós conhecemos como a última ceia, né? Então, ali ele instituiu o sacerdócio, mas quando ele soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, né, e diz que eles poderiam perdoar os pecados, e a quem eles perdoarem os pecados, estes serão perdoados, ele deu o poder de jurisdição. É um poder da qual os apóstolos têm a jurisdição, têm o poder, de fato, de perdoar ou reter os pecados. E a quem eles perdoarem está perdoado, e a quem não perdoar não está perdoado. Então, este é o poder que a Igreja tem. E estes apóstolos, com o tempo, quando Nosso Senhor Jesus Cristo já ascendeu aos céus, consagraram outros sacerdotes, né? Então, são o que nós chamamos de bispos e padres. Então, os bispos e os padres, eles são sucessores dos apóstolos. Por isso que quando nós temos as cerimônias de ordenação e de sagração episcopal, ou seja, quando se faz um sacerdote e quando se faz um bispo, o bispo, ele sempre coloca ali as duas mãos sobre a cabeça do padre, para poder passar esta sucessão, da qual
ele é proprietário, pois o bispo e o sacerdote, eles são sucessores dos apóstolos. O bispo, ele tem o grau máximo da ordem, ele tem a completude da ordem, mas o sacerdote também é sucessor dos apóstolos, né? Porque ele é um sacerdote. Então ele recebe também este poder. Mas todo sacerdote deve estar submetido ao bispo, a algum bispo. Pois bem, então, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz para que os apóstolos perdoassem os pecados, ou retivessem os pecados, a quais eles saberiam quais seriam, não ficou exatamente ali, somente ali, mas passou-se para os sacerdotes, para os bispos, da qual nós conhecemos hoje. Então, aquele que quer viver uma vida de graça, isto quer dizer, a vida na graça de Deus, receber as graças de Deus, e a graça de Deus não é uma terminologia bonita, não é simplesmente a terminologia graça de Deus, não. Tem toda uma consequência quando se recebe a graça de Deus, quando nós nos preparamos para receber a graça de Deus. Então, quando nós estamos preparados para receber a graça de Deus, nós vamos nos confessar ao Padre, nós vamos dizer os pecados, todos os pecados que a nossa consciência nos acusa ao sacerdote. O sacerdote irá nos perdoar, normalmente ele faz isso, a não ser que seja um motivo de excomunhão, mas mesmo assim, se está arrependido, tem solução, mesmo que se passe um tempo de penitência, etc., mas será perdoado. Todos os pecados são perdoados, a igreja, exceto o pecado contra o Espírito Santo, que é um outro tema. Mas, normalmente, quando se perdoa os pecados é porque não se pecou contra o Espírito Santo. Podem ficar tranquilos. Então, quando o Padre perdoa os pecados, então nós abrimos a nossa alma para entrar em contato com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Nossa alma está aberta, está mais pura, está quase como o dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, recebemos o batismo e toda a nossa alma fica purificada. Todos os pecados que nós temos, tudo está bem, tudo está purificado. Então nós devemos, o sacramento da penitência, ou da confissão, ele é esse sacramento que renova as graças do batismo. Claro que fica ali sempre um tempo a pagar. Mas quando nós falarmos dos pecados especificamente, então eu começarei a falar, enfim, do que fica, né, depois para pagar na penitência. Enfim, então, o segundo mandamento da igreja, ele nos ordena que devemos confessar uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano. Um bom cristão, normalmente, ele recorre pelo menos uma vez por mês. Porque a pessoa, por mais santo que ela seja aqui nesta terra, que ela esteja participando da santidade de Deus, ela peca. Todos nós temos nossos pecados. Isso é uma consequência do pecado original, e dos nossos próprios pecados também. Então, por nós não estarmos ainda na glória, na visão de Nosso Senhor, nós, infelizmente, temos a desgraça de pecar. Mas quando se diz pecar, não quer dizer necessariamente pecar mortalmente, porque existem os pecados mortais, que estes sim são necessários dizer na confissão, e tem aqueles pecados veniais, que não são pecados de morte, né, que se morre não vai para o inferno com eles, mas ainda assim nos deixam certa marca na nossa alma, que deixa manchada. Então, como Deus é pura luz, nesse sentido, quando Ele quer iluminar a nossa alma e tem todos esses pecados veniais sem confessar ou sem se arrepender, Ele fica como impedido de iluminar mais a nossa alma, porque se nós queremos ser iluminados, nós temos a liberdade e nós devemos deixar Deus iluminar nossa alma. Ele nos pede como licença para iluminar nossa alma. E se nós não damos esta licença a Deus, Ele não simplesmente, de acordo com o modo que Ele estabeleceu as coisas, a ordem, não se ilumina totalmente. Então nós ficamos impedidos a receber as graças de Deus como se deve receber. Então, mesmo os pecados veniais, com arrependimento, com o firme propósito de não pecar mais, é bom que sejam confessados na confissão. Por isso que nós vemos a história dos santos ali, que tinha um santo que ia se confessar a cada 2 dias, outro que se confessar a cada semana, enfim. Por quê? E eles eram santos, né? Eles eram santos. Imagine nós, que não somos santos ainda. Estamos podendo buscar a santidade, estamos buscando a cada dia. A santidade é o que devemos fazer, mas ainda não somos. Tem uma história de São João Bosco. São João Bosco ele é um sacerdote, foi santo, canonizado pela igreja. É um santo, digamos assim, moderno, ali por volta do ano 1800. E ele tinha um oratório de crianças. Então ele tinha um oratório que não fosse uma escola. Então, uma escola interna. Então ele tinha um oratório de crianças. E São João Bosco, uma vez, ele tinha o poder de ver as consciências que Deus tinha dado a ele. O poder vem de Deus.
E ele viu que um menino ia morrer no próximo dia. Ele sabia disso. E ele também sabia que este menino tinha pecado mortal. Por quê? Não porque ele tinha visto, mas não porque certamente Nosso Senhor o tinha revelado para São João Bosco, né? E este menino não se arrependia. E ele estava esperando este menino ir até ele para confessar. Então São João Bosco, muito inteligente, ele escreve em papel e coloca creio que no travesseiro da cama do menino, né? Esse menino, quando foi se deitar, pegou o papel e estava escrito: e se você morresse hoje, esta noite? E aquilo tomou tanto terror deste menino, tanto terror, que o menino ele foi, se arrependeu e foi bater na porta, na cela de Dom Bosco. Ele já estava preparado com a estola roxa para atender a confissão dele. Então o que aconteceu foi o seguinte: ele confessou, foi dormir e amanheceu morto. Morreu. Olha só que interessante. Então, não são coisas que se brinca. A confissão não é algo que se brinca. A confissão é algo sério. A confissão é um dos principais sacramentos que nós devemos recorrer, né? Fora a Eucaristia e o batismo, enfim, todo sacramento é muito importante. Mas a confissão é como que nós abrimos a nossa alma a Deus e dizemos a Deus quanto nós estamos arrependidos. É ali que se começa a operar a graça de Deus. E quando nós nos confessamos, não é se confessar somente ali naquele momento e depois fazer todas as coisas novamente. Não. Tem que se confessar com a intenção de não pecar mais. Com a intenção. Essa intenção nós podemos ter. É algo livre nosso. Mas se nós não temos essa intenção, tampouco vamos confessar, porque essa confissão não é válida. Tem que ter a intenção de nunca mais pecar. Então toda confissão, claro, isso não estou dizendo como os pecados veniais. Então os pecados veniais, bom, às vezes nós confessamos e às vezes não temos aquele arrependimento sincero. Mas para o pecado mortal, mesmo assim é bom que tenha o arrependimento para os pecados veniais, né? Tem que ter também o arrependimento, senão bom, para que confessá-los? Mas, digamos assim, se há dentro da confissão entre pecados veniais e mortais, aquele pecado mortal que você está confessando, ele necessariamente deve ser... você deve ter a intenção de nunca mais pecar. Qualquer circunstância, lugar, não mais pecar. Então sim, a confissão será válida. Pois bem, e é importante porque assim nós abrimos a nossa alma para Deus. E abrimos mesmo. Veja a história dos santos. Veja quantos santos tem. E vocês não se pensem, senhores, que eles viraram santos porque eles escondiam os pecados na confissão e não tinha mais o arrependimento de pecar. Não, eles se tornaram santos justamente porque eles tinham a reta intenção. Eles eram bem intencionados, iam atrás da confissão para pedir a Deus o verdadeiro perdão. Para pedir perdão, por exemplo, quando eu magoo alguma pessoa, eu falo mal de alguma pessoa, essa pessoa sabe, ela vem falar comigo e eu quero pedir perdão a ela. Então, quando nós pedimos perdão a uma situação desta, a uma pessoa desta, normalmente, nós pedimos perdão de fato. Ok, então vamos voltar à amizade, eu não quero mais problema com a senhora. Então, pronto, ali se resolveu. Com Deus também. Com Deus, nos arrependemos e eu não quero mais problemas. Eu não quero mais voltar a ofender a Deus. Certamente o demônio ele vai trabalhar muitas vezes para que nós caiamos, mas se tiver a desgraça de cair, vá no confessionário e tenha novamente essa intenção de não pecar mais. Simples. Então é isso mais ou menos que nos diz o segundo mandamento da igreja. Confessar-se ao menos uma vez por ano. E lembre-se que um bom cristão se confessa pelo menos uma vez por mês. Porque a igreja sempre nos pede o mínimo para que não estejamos em pecado mortal, né? A igreja é muito mãe. Eu sempre digo isso. A igreja é mãe. Não é uma madrasta malvada, né? E Deus ele é Pai. Nosso Senhor ele é o Criador. Ele nos criou para Ele. Ele nos criou para que nós possamos viver felizes. Ele é a felicidade mesmo. Nessa vida nós teremos cruzes? Teremos perseguições dos demônios? Teremos, e temos muitas. Mas Deus ele é a bondade mesmo. Deus ele é Pai. Ele vê o nosso esforço. E se nós estamos nos esforçando, não se desespere. Vá novamente. Ou seja, confesse novamente se tiver a desgraça de cair. E Deus ele vai olhar para nós. Deus ele olha para nós. Ele está cuidando de cada um de nós. Ele quer o nosso bem, ele não quer o nosso mal. Então não se desesperem. Não importa o que se sinta, mas eu sinto que Deus não... Isto não é assim. Ter a vontade, eu tenho a intenção de não pecar mais. Está bem. É isso que a igreja exige. Então não se enganem com os sentimentos. Os sentimentos eles nos enganam. Eles nos enganam fortemente. Pois bem, então é simples, né? E o terceiro mandamento da igreja, o que ele nos ordena? Ele nos ordena
comungar, pelo menos, na Páscoa da Ressurreição. Então, isto, quando dizer comungar, que é receber o corpo de Cristo durante a Páscoa, pelo menos durante a Páscoa, não é ir comungar em estado de pecado mortal. Então lembre-se que estar em pecado mortal é ter um pecado grave do qual eu não me arrependi e eu vou lá receber a comunhão. Então se eu recebo a comunhão neste estado, eu não me arrependi, não confessei para o sacerdote ou para o padre, porque é o mesmo, padre, bispo, enfim, ambos são sacerdotes, e eu não confessei, fui comungar, eu estou cometendo um sacrilégio ali. E eu não estou cumprindo o preceito. Então, eu estou fazendo pior do que se eu não fosse comungar. Porque, ademais, é como se eu estivesse pegando o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali na sua paixão, e sendo um daqueles soldados que o flagelavam. A mesma coisinha. Se o senhor, quem estiver vendo esse vídeo, teve a desgraça de fazer isto, vá para um padre, se confesse, diga que comungou em pecado mortal. Não esconda um pecado na confissão. Quem esconde pecado na confissão está querendo enganar a Deus, mas a Deus ninguém engana. Com Deus ninguém brinca. Pois bem, então diz que devemos receber a comunhão, pelo menos na Páscoa da Ressurreição, uma vez por ano. Este é o preceito. Porque antes na igreja, quando nós tínhamos, as leis mais antigas, antes de São Pio X, inclusive, não se era muito comum comungar, por exemplo, diariamente ou semanalmente. Então as pessoas iam para a missa, cumpriam seus preceitos, mas não comungavam. O padre comungava sempre. Mas os fiéis não. Então, com a reforma de São Pio X, que infelizmente muitos criticam, por temas relacionados ao arqueologismo, etc., que o próprio Papa Pio XII já denunciou, enfim. Antes disso, as pessoas simplesmente iam e estavam ali na missa. Por quê? Porque se via que o sacramento da Eucaristia, o corpo de Cristo, não era qualquer coisinha a se tratar. Não era um pão que eu estou comendo. Não, é o corpo místico, o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é algo muito importante. É algo mais importante da vida que nós podemos fazer depois do batismo. Receber o corpo de Cristo. E por quê? E por que receber o corpo de Cristo é tão importante? Bom, primeiro, quando nós vamos ler, por exemplo, os documentos da igreja sobre a Eucaristia, na Mediator Dei, por exemplo, que ele fala sobre os sacramentos de Pio XII, descreve muito bem, é como se fosse uma contemplação do que é a Eucaristia, por exemplo. Vemos que o cristão ele deve seguir o caminho do seu Criador. Então a criatura deve seguir aquilo que o Criador quer que ela siga. É simplesmente dizer mais ou menos que quando eu faço um computador para mim, vamos supor que eu sou um mecânico, não um mecânico, mas enfim. Eu faço um computador. Eu espero que essa palavra volte, é o que eu quero lembrar. Então eu faço um computador e eu quero que esse computador trabalhe deste modo. Então, se eu faço um computador e o computador trabalha deste modo, está bem, tem uma relação ali do computador, que ele está fazendo o trabalho dele que eu impus dele fazer. Algo semelhante acontece com a vida das pessoas. Deus, nosso Senhor, Ele nos criou para que nós possamos viver deste modo, seguindo os seus caminhos. Por isso que o Catecismo diz, para que nós estamos aqui, para conhecer, amar e servir a Deus. Então é para isso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se fez carne, Ele, que se fez carne, nos mostrou como ser obedientes a Deus, como sermos obedientes a Deus. Este caminho é o caminho da cruz, é o caminho do sacrifício. Mas não é sacrifício por sacrifício. Não é porque eu estou fazendo sacrifício e vou chorar e resmungar e fazer todas essas coisas. Não, vai acontecer? Pode acontecer. Mas murmurar nunca é bom. Mas este caminho de sacrifício, ele deve ter um motor. Alguma coisa nos deve mover a fazer isto. Esta coisa que nos move é o amor, é a caridade. Então, o amor a Deus, nós podemos receber ali, já com a graça de Deus, no sacramento da confissão. Já no batismo se recebe, mas no sacramento da confissão, quando nós temos a desgraça de pecar mortalmente, se pode recorrer ao amor a Deus. E amar a Deus é, de fato, ter um certo desejo a Deus. Nós não vemos Deus. Deus está
Deus está aqui, Deus está em todas as partes, mas em sua essência Ele está no céu. E nós não estamos no céu ainda. Então, eu devo desejar este Deus. Como posso desejar? Eu posso ler um pouco das Sagradas Escrituras, um pouco das palavras do Verbo de Deus, um pouco do catecismo. Posso recorrer a algum sacerdote, alguma meditação piedosa. Então, incentivar este amor que nós temos, para que eu possa oferecer, então, a minha vida com sacrifício, como que automaticamente. Não que você não vai ver sacrifício, porque senão não se chamaria sacrifícios. Há sacrifícios. Mas é o sacrifício feito por amor, porque eu vi que Nosso Senhor, Ele ensinou a fazer assim, é assim que eu quero fazer, porque eu amo. Então isso já nos torna a vida muito mais fácil. Tá? Então, infelizmente, atualmente, nós temos um espírito, dentro dos ambientes tradicionais, de incitarmos ao sacrifício, mas fica como sem saber o porquê. Por que eu tenho que fazer sacrifício? Por que eu tenho que ser uma pessoa virtuosa? Não é porque nós temos que ser, porque moralmente é simplesmente assim. Não. É porque eu quero agradar a Deus, é porque eu quero ser amigo de Deus. Quero ser filho querido de Deus. Então, a partir do momento em que eu entendo isto, eu quero seguir este caminho, a vida, para ter a graça de Deus, vai ficar muito mais fácil. E é a partir desse momento, a partir enfim, destas coisas que eu começo a fazer, que eu entendo porque eu devo receber o sacramento da comunhão, da Eucaristia. Porque Nosso Senhor, no sacramento da Eucaristia, Ele nos deu o seu próprio corpo, né, por sacrifício. Ele se colocou na cruz para que nós pudéssemos receber as graças que Ele nos deu na cruz. Então, na missa, você recebe ali o fruto da cruz. Né? Então, é verdadeiro sacrifício, mas não é sacrifício cruento, ou seja, com sangue, com derramamento de sangue. É sacrifício incruento, sem derramamento de sangue. Mas ainda assim é verdadeiro sacrifício, porque é a aplicação do sacramento da cruz, é a aplicação do sacrifício da cruz que Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus mesmo, se deu por amor a cada um de nós. Ele estava pensando em cada um de nós ali na cruz. Então, é por isto que eu devo receber o sacramento da Eucaristia. Nosso Senhor diz lá no Evangelho de São João, capítulo 6, creio, que o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quando Nosso Senhor está dizendo que o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, Ele não está dizendo assim por dizer. Uma frase bonita que eu estou dizendo para os senhores. Não. Ele está dizendo o seguinte, que recebendo o meu corpo, recebendo o meu sangue, vocês realmente terão comida e bebida verdadeira. Só que para chegar a ter comida e bebida verdadeira, vocês devem se identificar comigo. Ou seja, devem se assimilar, devem se assemelhar a mim. Então, como eu posso me assemelhar a Nosso Senhor? Fazendo as mortificações da vida. Como é mortificação? Uma pessoa, por exemplo, me xinga. Então, eu, por amor a Deus, eu me silencio e ainda abençoo e desejo bem. É isso onde deve chegar o cristão. Não é somente só uma coisa externa, uma coisa... Ok, não respondo, mas depois estarei falando mal do fulano. Não é isto. Não é isso que Nosso Senhor pede. Nosso Senhor pede para perdoar os pecados 70 vezes 7. Perdoar é como esquecer mesmo. Quem perdoa, esquece, já está. Ou pelo menos faz o esforço de esquecer. É isso, é chegar a este grau. Os santos são assim, os santos fizeram isto. E nós devemos tratar de fazer em nossa vida a cada dia isto. É difícil, é muito complicado. Mas se Nosso Senhor manda fazer, vai se tornar fácil. Vai se tornar fácil. Por quê? Porque é a graça de Deus que opera. É a graça de Deus que trabalha em nós. Então, quando nós pensamos, é difícil? Pode ser, de acordo com o meu entendimento humano, a minha vontade humana, simplesmente humana, se eu estou sozinho, vai ser complicado. Mas quando eu deixo a graça de Deus trabalhar em mim, não vai ser difícil. É simplesmente algo automático da vida, que vai acontecer. Se você ama Deus, isso deve acontecer. Então, quando recebemos o corpo de Cristo, nós estamos querendo nos identificar com Cristo. Para nos identificar com Cristo, nós devemos nos mortificar. E quem mais vai se mortificando, quem mais vai morrendo para o mundo, vai vivendo para Deus. Por isso que a igreja nos passa todos esses dias de jejum, abstinência. E ademais, a igreja nos passa, Nosso Senhor Jesus Cristo nos passa no Evangelho, né, certos preceitos ou certos conselhos que nós devemos seguir. Não julgar o próximo, por exemplo. Olha, como a oração do fariseu, né, do publicano, que um dizia que ele era muito santo, como eu sou bom e santo e rezo todos os dias.
e o outro dizia, olha como eu sou pecador, meu Senhor, etc. E a quem Deus justificou? Ao publicano. Então, esta é a nossa oração que nós devemos fazer, é a oração de humildade. Então, nós devemos reconhecer os nossos pecados. Se nós não estamos vendo pecado em nós, é porque tem alguma coisa errada aí. Você pode ver que a soberba está trabalhando. Bastante profundo. Pois bem, tem a história de uma menina, que o nome dela é sobre a Eucaristia. Uma história sobre a Eucaristia para ilustrar quão importante receber o sacramento da Eucaristia. Que ela se chama Imelda Lambertini. Ela é santa, ela foi canonizada por São Pio X. E ela é uma menina de, creio que 8 anos, que ela viveu ali por volta do ano 1300, na cidade de Bolonha, na Itália. E ela entrou para um convento de dominicanas. Né? As dominicanas, naquele tempo, era muito normal que as crianças entrassem em mosteiros muito novas, porque não tinha todas essas leis do governo que nos impedia de seguir a vida de Nosso Senhor como nós vemos que deve ser seguida. Enfim, é uma sociedade católica. Então, esta menina, que chamava, eu sempre tenho problema com o nome dela, que é Imelda Lambertini, ela vai ao convento, serve o convento, ela vivia de fato como as freiras, né? Tinha recebido o hábito, mas naquele tempo, lembre-se que a comunhão aos 7 anos de idade só foi dada na Igreja Latina com São Pio X. Então, antes disso, as pessoas não recebiam comunhão muito cedo, como hoje se recebe, ou deveria receber. Então, ela tinha um desejo muito grande de receber a comunhão. Toda vez que ela via as monjas indo comungar, receber o nosso Senhor Jesus Cristo, ela perguntava às monjas por que elas não morriam. Né? Então, por que vocês não morrem, né, quando recebem o sacramento da Eucaristia? Minhas monjas perguntavam a ela, mas como morrer? Morrer por quê? Mas morrer de amor. Como vocês não conseguem morrer de amor quando você recebe a Eucaristia? Então, em uma missa, quando ela tinha 8 anos, na véspera, na vigília de Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, isto sim, creio que foi em 1338, não estou seguro, talvez seja uma outra data, mas enfim. Ela estava nesta missa, assistindo o padre rezar a missa, e as freiras, no momento da comunhão, foram todas receber a comunhão, e ela ficou com aquele desejo intenso, meu Jesus, como eu queria receber a Eucaristia, né? Pois Jesus, ela não entendia porque Jesus havia dito, né, deixai que as crianças venham a mim, e ela não podia ir a ele, na Eucaristia. Então, em determinado momento, diz a história, que a hóstia sai do cibório e vai sozinha. Certamente um anjo vai levando a hóstia, enfim, os anjos nós não vemos, mas a hóstia saiu do cibório e pousou em cima da cabeça dessa garotinha, de Santa Imelda. Então, o padre, naquele momento, entendeu que ela deveria receber a Eucaristia. Então, acontece que o padre deu a Eucaristia para ela, né? Ela pôs-se a ajoelhar, ela estava muito feliz, pôs-se a dar graças, e passou-se horas e horas dando graças. Então, veio a irmã superior e tocou no ombro dela. Imelda, já está bom, já está bom de dar graça a Deus. Já tinham passado-se horas, a menina dando graças. Então, ela tenta novamente acordar a menina, e a menina havia morta de amor. Tinha morta de amor a Deus. Então, esse amor que nós devemos buscar, é o amor à Eucaristia que nós devemos buscar. Não é comungar por comungar, vou comungar mais uma vez. Não é isto. Isto não serve. Este amor é um amor de identificação. Eu quero identificar-me com o Nosso Senhor. Eu quero, de fato, identificar-me com a sua vida. Eu quero segui-lo. E para seguir, tem certos preceitos que a igreja nos manda fazer que eu devo seguir. Não é difícil. O amor, ele facilita todas essas coisas. Então, e por que a igreja nos manda especificamente na Páscoa da Ressurreição? Porque foi a época ali em que a igreja, em que Nosso Senhor, aliás, instituiu esse sacramento, o sacramento da Eucaristia. Por isso que a igreja ela põe ali para este dia, pelo menos na Páscoa da Ressurreição, mas faz muito bem quem comunga mais e mais vezes, né? E ainda tem aqueles que comungam quase diariamente ou diariamente. É bom sempre pedir o conselho do padre, porque quem comunga diariamente está querendo seguir os caminhos de Nosso Senhor.
Então ele deve fazer um trabalho de ascese um pouco mais forte ali na sua vida, porque para que não se receba o sacramento da Eucaristia com indiferentismo. Quando você recebe o sacramento da Eucaristia com indiferentismo, não tem muitos frutos. Tem um fruto, mas não opera tão bem quanto se recebe, de fato, com o desejo de receber o Nosso Senhor, por ser o Nosso Senhor. Pois bem. Bom, eu creio que já está explicado sobre este tema. Creio que expliquei até demasiado. O quarto mandamento da igreja, que é agora que nós vamos passar o quadro. Perdão. O quarto mandamento da igreja, ele diz para jejuar e abster-se nos dias que manda a Santa Amada Igreja. Então aqui nós vamos aprender o que é o jejum e o que é a abstinência. São duas coisas distintas, às vezes se identificam, mas às vezes não. Então, perfeito. E o que isso quer dizer? No Brasil, tem-se a história do indulto. Que tem o indulto, que não precisa fazer jejum, não precisa fazer abstinência, é livre, e vivemos a vida. Mas lembre-se que o indulto, ele é periódico. Ele não é uma coisa que fica para sempre. Então vamos supor, no Brasil tem muitas dessas coisas, o indulto de Natal para os presos, para visitarem suas famílias. Então os presos recebem o indulto por 6 dias. Então eles vão lá, visitam a família por 6 dias e depois devem voltar. Então o indulto, nesse sentido, no Brasil, é a mesma coisa. Normalmente tem uma duração de 10 ou 20 anos. Então, como nós seguimos a lei da igreja, que é a lei até ali Pio XII, que Pio XII instituiu as leis, enfim, da abstinência, do jejum, enquanto não tivermos uma autoridade formal ali no papado, para darmos indultos, ou etc., não devemos seguir esta lei da igreja. Então, não pensem os senhores que no Brasil não se precisa fazer penitência. Precisa, e muito mais porque é um país, digamos, que está entrando em uma decadência muito grande, como todos os outros países. Mas, no Brasil, nós esquecemos esta parte da ascese, do trabalho interior na nossa vida. Então, lembre-se, quando foi dado o indulto para o Brasil, que era o indulto de não precisar fazer, a abstinência ou jejum em certos dias, no Brasil havia uma outra situação social. Então, havia muitos mais pobres do que hoje havia. Os pobres, de fato, não tinham comida, muitas vezes. Não tinham comida, não tinham um pão para comer. Tinham que buscar, enfim. Era uma situação diferente. Então, devemos perceber que as leis da igreja, elas são consideradas de acordo com a relação das coisas. Então, no Brasil, hoje em dia, nós comemos pelo menos 2 vezes por dia, ou 3. E muita gente come muito mais, 4, 5, 6. Pega um biscoitinho ali, põe na boca, depois pega um guaraná, toma, vai ali no bar, toma uma cerveja, volta para casa. Então, não se tem mais aquela pobreza que se havia no Brasil como antigamente. O Brasil é pobre, mas temos comida. Temos pelo menos o arroz, o feijão e o ovo ali, eu tenho certeza que nós temos, quase todo mundo. E aqueles que não têm, estes estão perdoados pela igreja, certamente. Mas os que têm o seu arroz, o feijão e o ovo, para comer, como 2 vezes por dia, tem um cafezinho da manhã, com um pão, ou com alguma bolachinha, alguma coisinha, esses devem fazer o jejum, pois estamos numa situação aí normal. Pois bem, então o que nos manda a igreja, aqui eu coloquei em geral, quem segue esta regra aqui já está seguindo bem. Lembre-se que eu disse que de exceção não se faz a regra, tem algumas exceções, mas em geral vai ser isso aqui. Então eu vou explicar o que eu quero dizer com todas essas cores, com todos esses palavreados aqui. Com essas palavras, aliás, perdão. Então aqui tem dias de jejum e abstinência. Vimos que o 4º mandamento da igreja é fazer abstinência e jejum quando a igreja manda. E o que quer dizer o jejum? O jejum é oferecer ao Nosso Senhor como sacrifício, pelo menos, isso aqui é o mínimo que a igreja pede, 2 pequenas refeições e uma completa durante o dia. Então eu posso pegar ali um pouquinho do café da manhã, ter ali um pãozinho, um cafezinho preto, comer. À tarde ali eu posso pegar também um pãozinho, um cafezinho preto, uma bolachinha, comer, ou um pouco de leite, alguma coisa, mas que não seja muita coisa. E à noite, ou durante o dia, no meio dia, fazer uma refeição completa. Uma refeição do jeito que você quer. Então isto é o jejum. Mas isto é o mínimo que a igreja pede. Isto nos impede de nós fazermos um pouquinho mais. Será que eu posso fazer um pouquinho mais? Comer 2 vezes por dia? Não sei. Será que eu posso fazer um pouquinho mais? Ou
me abster um pouco da quantidade durante o dia? Pode. Então, nós vemos ali, cada um deve analisar onde o cadastro aperta. Qual é o lugar onde o cadastro está apertando. Então, fazer um sacrifício assim. Mas, enfim, quem faz isto, 2 pequenas refeições e uma completa por dia, está bem, está fazendo jejum. Está fazendo jejum e deve se oferecer a Deus. Então, este é o jejum. A abstinência é simplesmente não comer carne. E nem coisas com carne. Então tem o jejum e a abstinência. Tem certos dias na igreja que a igreja nos pede apenas a abstinência. E outros que nos pede apenas o jejum. E outros dias que nos pede jejum e abstinência. Então vamos ver. Já ficou claro o que é o jejum e o que é a abstinência. E quais são os dias que a igreja nos pede de jejum e abstinência. Pois bem, na quarta-feira de cinza, que é quando ali a gente recebe aquela cinza, lembre-te, homem, que tua esposa e ao pó irás de voltar, se começa o tempo da quaresma, que é aquele tempo de preparação para o Natal. Então, são os 40 dias de penitência. Pois bem, então, na quarta-feira de cinzas começa o jejum com abstinência. Eu coloquei vermelho e azul aqui, para ficar claro que é um e o outro. Jejum, vermelho, e abstinência no azul. Então, tá fácil. Quarta-feira de cinza, abstinência e jejum. Na sexta-feira santa, abstinência e jejum. Os dois. Na vigília da Imaculada Conceição, também abstinência e jejum. Isso acontece já no 7 de dezembro. Na vigília de Natal, abstinência e jejum, no 24 de dezembro. Na sexta de têmporas do Advento, e creio que na quarta também. Sim, na quarta e na sexta-feira de têmporas do Advento, acontece jejum e abstinência. A têmpora do Advento, seria a semana anterior à vigília de Natal. Então aí seria a sexta de têmporas. Mais ou menos seria isto. É isto mesmo. Então a semana anterior à vigília de Natal, se tem as têmporas do Advento. Pois bem, então se faz nesses dias, na sexta e na quarta, lembre-se, a jejum e abstinência. Durante a quaresma inteira, 40 dias de quaresma, com exceção dos domingos, isto é, não se faz nos domingos, se faz toda a quaresma de jejum. Não somente abstinência, mas jejum. De fato, fazer o mínimo, 2 pequenas refeições e uma completa. Toda a quaresma tem que fazer o jejum. É difícil? Bom, pode parecer. Mas Nosso Senhor vai dar as graças. Lembre-se que deve-se confessar, deve-se receber a Eucaristia, pois lembre-se que o corpo de Cristo é a verdadeira comida, o sangue de Cristo é a verdadeira bebida, não é uma metáfora, é de fato assim. Então é bom ter todos os sacramentos adjuntos, mesmo, mas se não tiver os sacramentos, bom, ainda assim faça o jejum, e faça como puder. Então você tem que fazer toda a quaresma de jejum. Isso é lei da igreja. Exceto os domingos. Domingo não se faz penitência, nem mesmo a quaresma. Nas sexta-feiras do ano, todas as sexta-feiras do ano, todas, não há exceção. Se haver exceção, bom, vai ser muito rara, mas normalmente não há exceção. Todas as sextas-feiras do ano se faz a abstinência, não se come carne. É obrigado a não comer carne. E quem infringe essa regra pode mesmo pecar mortalmente, porque está dependendo da intenção. Se eu vou comer carne porque, bom, vou comer carne e ninguém manda em mim, bom, aí já você pode estar pecando mortalmente. Mas se tiver a desgraça de comer carne na sexta, faça alguma outra penitência. Ok? Mas faça o esforço, não coma carne nas sextas-feiras do ano. Por quê? Porque na sexta-feira é o dia em que Nosso Senhor foi crucificado. Então ali seu sangue foi derramado na cruz. Ele morreu ali na cruz. Então, por memória da paixão de Nosso Senhor, nós não comemos carne nas sextas-feiras do ano. E lembre-se, na quaresma, toda a quaresma é jejum. Não é metáfora, não é brincadeira. Exceto nos domingos. Nas 2 primeiras quartas de quaresma, nas 2 primeiras semanas de quaresma, nas primeiras quarta-feiras de quaresma, se faz jejum e abstinência. Assim também como toda sexta de quaresma. Na sexta-feira de quaresma se faz jejum e abstinência. Então, com exceção da sexta-feira de quaresma e das quarta-feiras de quaresma, das 2 primeiras quarta-feiras de quaresma, que se faz jejum e abstinência, todos os outros dias de quaresma se faz apenas jejum. Então fica facinho, não está difícil, seguir as leis da igreja. Então é isto, quem segue isto está indo bem. Ok?
Então o que nos manda a igreja é isto, no seu quarto mandamento. O quinto mandamento da igreja, para terminarmos o tópico, é dar o dízimo da igreja, assim, quando a igreja manda, é ajudar na igreja em suas necessidades. Dar o dízimo à igreja e ajudá-la em suas necessidades. Então, por que não? Por que nós devemos ajudar a igreja? Porque ali a igreja, a comunidade religiosa, tem um sacerdote que se dedica para Deus. Ou ele deveria, pelo menos, fazer isso. Então, ele se dedica inteiramente para Deus. Por se dedicar para Deus, muitas vezes ele não pode fazer um trabalho civil, da qual ele possa juntar dinheiro e fazer ali as coisas. Então, os fiéis devem ajudar o sacerdote. Nesse sentido. Mas não é... Quando os fiéis estão ajudando os sacerdotes, eles não devem ajudar porque é o sacerdote que está ali. Porque é o sacerdote X ou Y. Porque este aqui é bom e aquele é mau. Não. É porque quando está ajudando o sacerdote, você deve ter a intenção de ajudar a obra de Deus. Então é como se estivesse ajudando a Deus, de fato. E de fato está. Né? Apesar de Deus não precisar de ajuda, mas ele assim fez as coisas. Né? A ordem das coisas é assim. Então o padre precisa comer, o padre precisa de uma batina, o padre precisa de comprar um paramento para a missa, precisa pôr para as hóstias, o vinho, que não pode ser qualquer vinho. Né? Então, o cálice, tem tudo isso é muito custoso para a igreja. Então, os fiéis, quando ajudam a igreja, tenham seguro que estão como ajudando a Deus. Então, dar o dízimo ao padre, um padre que você quiser, que cuida de você, dar ali enfim, quando estiver claramente, a oferta, né, um pouco da oferta. Por quê? Porque é com a intenção de ajudar a obra de Deus. Ok? Então, esse dinheiro, por exemplo, vai para a formação dos seminaristas. Tem uma comunidade religiosa ali que vai formar os seminaristas, precisa de dinheiro. Um seminarista custa muito caro. Ele come, ele bebe, fica doente. Né? Ele tem que viajar para a família, e às vezes a família é pobre, não pode ajudá-lo. Então, tem tudo isso. E tem o padre, né? Que o padre vai ficando mais velho, vai ficando mais doente, vai ficando com mais problemas, então vai precisando de um médico, precisando de uma coisa. Então nós devemos ajudar a igreja nesse sentido. Então, estes são os 5 mandamentos da igreja. Lembre-se que eu tratei do primeiro na aula anterior, que é bom ver a aula anterior também. Eu tinha tratado um pouco do tempo litúrgico, né? Que vai querer conhecer o tempo litúrgico. E esta aula, nós tratamos disso. Na próxima aula nós voltaremos, creio que com o tema dos pecados. Então vai ser uma aula interessante nesse sentido. Pois bem, qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem livres para entrar em contato ali na descrição, deixe o meu e-mail. E até a próxima. Que Deus os abençoe. Salve Maria.